esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque... E agora, como já é tradição, nós vamos conferir a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. Esse domingo, terceiro domingo do tempo comum, é o domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco escolheu o terceiro domingo do tempo comum para ser o domingo da Palavra de Deus, para que nós valorizássemos ainda mais e refletíssemos sobre a importância da Palavra do Senhor, que nos vem pelas Escrituras e pela tradição da Igreja. Deus que fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Se utiliza de pessoas desse mundo que escrevem, que colocam por escrito, que depois a Igreja, no seu tempo, vai dizer quais são os textos inspirados realmente, como temos hoje na Bíblia Sagrada. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, deve ser para todos nós uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de pedir o dom da fé,
para que nós criamos na palavra de Deus e que nós acolhamos essa palavra como palavra do Senhor, que é luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida. Portanto, é o domingo da palavra de Deus no mundo todo. Recordo que no Brasil, já temos há mais de 50 anos, o mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E temos também o dia da Bíblia, que é o domingo próximo do dia de São Jerônimo, que é o último domingo de setembro, dia da Bíblia. E cada ano temos um livro bíblico que nos aprofundamos. Isso é uma tradição brasileira. Agora, o Papa Francisco colocou mundial para o mundo inteiro o domingo da palavra de Deus nesse terceiro domingo do tempo comum. Para que nós, sempre mais, meus irmãos e irmãs, valorizemos aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração, a nossa vida. E o Papa mesmo, durante muitas vezes, na Praça de São Pedro, distribuiu textos do Evangelho para as pessoas que ali estavam na Praça de São Pedro, nas várias línguas, né, possíveis ali, que estavam presentes. E ele fazia questão e sempre vai falar, levem o texto do Evangelho no bolso, na bolsa, levem com vocês, e nós podemos acrescentar também no próprio celular, né? Seja lá, tenha lá o aplicativo da Bíblia Sagrada, que nos alimente durante o dia da nossa própria vida, seja pela liturgia das horas, seja pelo texto bíblico também, seja andando pelos caminhos, seja sentado no metrô, no ônibus, no trem, seja indo e vindo dos nossos vários encontros e situações, meus irmãos e irmãs, nós possamos encontrar justamente a palavra de Deus que vai iluminando os nossos caminhos. Que seja para que nós valorizemos cada vez mais a palavra do Senhor. Também nós agradecemos a Deus pela trezena e a festa de São Sebastião. Ontem tivemos a grande festa de São Sebastião aqui em nossa arquidiocese. Bendizemos a Deus por todos que participaram, caminharam, trabalharam e que possa São Sebastião nos ensinar cada vez mais o caminho da oração para podermos enfrentar as diversas situações. Aqui no Rio de Janeiro, nessa semana que estamos iniciando, nós temos mais um curso para os bispos, uma tradição de mais de 3 décadas que se desenvolve aqui, que convidamos os bispos do Brasil todo para estarem aqui durante uma semana, de segunda até sexta-feira, pelo menos, para escutar palestras, conferências importantes e descansarem aqui na cidade maravilhosa. São justamente oportunidades que nós temos, que nós herdamos dos nossos antecessores e levamos adiante. Iniciando a falar sobre antropologia, o que era o ser humano. Diante de tantas situações que são colocadas hoje sobre a vida humana, sobre o ser humano, sobre a pessoa humana, nós somos chamados a perguntar sobre isso, tanto na Bíblia, como também na teologia, como também no mundo de hoje. Teremos aí expositores, conferencistas nacionais e internacionais que estarão conosco nessa semana que hoje se inicia, esse final de semana, começando na segunda até sexta-feira, e desde já damos as boas-vindas aos irmãos bispos que vêm para participar. Nesse terceiro domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, domingo da Palavra de Deus, a Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre o chamado, a leitura do Evangelho de Marcos. Nós começamos agora o Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 a 20. Esse ano que nós estamos vendo, o ano B, é o Evangelho de Marcos aos domingos. Então, nós vamos ouvir primordialmente, principalmente, o Evangelho de Marcos aos domingos, mas como o Evangelho de Marcos é um pouco mais curto, teremos alguns momentos, outros trechos, principalmente o Evangelho, capítulo 6 de João, vai ocupar quase 2 meses durante esse ano litúrgico, né, para compensar o tamanho do Evangelho de Marcos. Mas será sempre Marcos que vai marcar o ano litúrgico, né, nesse ano B. E na leitura desse domingo, terceiro domingo do Advento, do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós escutamos a semana passada
que André era um dos discípulos de João que foram até Jesus e conviveram com Cristo, e depois foi contar para o seu irmão Pedro, ou Simão, sobre Jesus. Aqui aparece justamente Jesus que passa onde eles estão e os chama, né? Ou seja, já completou-se o tempo, João já foi preso, então já é um outro momento, é um momento posterior àquele, e justamente ali passando viu Simão e André, depois também vai ver Tiago e João também, né? E segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ele, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, nesse ano 2024, é para nós uma oportunidade de nos perguntar para nós mesmos quando é que o Senhor passou na nossa vida. Quando Ele que passou no lago de Genezé da nossa vida, nós estávamos pescando, consertando as redes, estávamos cuidando da vida, cada um no seu lugar, e nos chamou: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, ou seja, farei de vocês apóstolos, evangelistas, farei de vocês anunciadores do Evangelho, da boa notícia, ser cada vez mais discípulo do Senhor. Nós sabemos que todo cristão é chamado a isso, mas de modo especial também temos os padres, temos os religiosos, temos agentes de pastoral, mas todos nós somos chamados a ver quando é que o Senhor passou em nossa vida. Ele nos chamou à missão. No meio de tantos interesses que nós temos no mundo de hoje, até na igreja, de pessoas que esquecem da sua vocação, esquecem que estão para servir a Deus e aos irmãos, para evangelizar. Muitas e muitas vezes as pessoas se aproveitam da igreja, se aproveitam de estar na igreja para seu próprio bem, economicamente falando, e até atrapalham a igreja em muitas coisas, pela própria vida que leva, desregrada muitas vezes, e leva depois a má fama. No entanto, o Senhor passa em nossa vida e nos chama para segui-lo. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a renovar o nosso sim. A leitura fala muito claro isso. Sim, a palavra de Deus fala para nós isso. E eles deixaram seu pai Zebedeu com os empregados e partiram seguindo a Jesus. E aqui também no caso de Simão e André, eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Ou seja, quando é que aconteceu isso e como é que nós podemos renovar isso em nossas vidas hoje? Seguir a Jesus Cristo, coração aberto, generoso, disponível, caríssimos amigos e irmãos, para fazerem tudo a vontade do Senhor, para que possa contar com os cristãos que seguem o Senhor com todo o seu coração. É um dia de pensarmos sobre isso. Também na vida de cada um de nós, o Senhor passou e nos chamou para segui-lo. A leitura, meus irmãos e irmãs, primeira, deste terceiro domingo do tempo comum, é na leitura do livro do profeta Jonas. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece justamente isso, a missão de anunciar. Mas os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram os sacos, desde o superior ao inferior. E vendo Deus suas boas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Jonas cumpriu sua missão, cumpriu sua obrigação de anunciar que precisava se converter. Ele não falou que precisava se converter, falou que ia ser destruído. Mas os ninivitas compreenderam que, para não acabarem
precisavam se converter e se transformar. E aconteceu. Jonas não acreditava muito na conversão dos ninivitas logo de começo, mas viu que eles já se mudaram de vida. O salmo de resposta: mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a pedir, para que nós fomos chamados para que seguir o Senhor e tornar-nos pescadores de homens, possamos ajudar as pessoas a voltarem seus corações para Deus, a serem homens e mulheres de Deus. Essa é a nossa missão enquanto cristãos, enquanto igreja, levar as pessoas para Deus e, consequentemente, para viver como irmãos e irmãs nesse mundo de tantas guerras e problemas e violência. Nós vemos cada vez mais essa vocação para chamar as pessoas à nova vida. E, por fim, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Coríntios, segundo a leitura, fala que o tempo é breve. O tempo está breve, não podemos perder tempo. Somos chamados a cumprir bem nossa missão. Ele fala que é a questão do matrimônio, da mulher, dos que estão chorando, que estão alegres, estão fazendo compras, os que usam deste mundo. Ou seja, a figura desse mundo passa. Fala, não percam tempo com as coisas, mas cumpram bem a sua missão, enquanto é tempo, enquanto temos tempo para isso. Claro que Paulo não vai dizer que não é para casar, que não é para fazer compra, não é para se alegrar ou se chorar, mas para que a gente possa ver que o tempo é breve. É a palavra-chave que é colocada aqui na leitura desse domingo. O tempo está abreviado e a figura desse mundo passa. Tudo passa, meus irmãos e irmãs. Aproveitemos cada instante da nossa vida para fazer o bem. E principalmente para chamar as pessoas à conversão, como discípulos, missionários do Senhor, para levar as cidades, as grandes cidades, a se converterem, a mudarem de vida. Parece uma utopia. Jonas também não acreditava muito que Nínive pudesse se converter, que os ninivitas pudessem se converter. Muitas vezes achamos que nossas cidades também não têm conserto. Mas nós somos chamados a reavivar o dom da fé, o dom de Deus em nossa vida. E nas tantas situações de tantas mudanças, meus irmãos e irmãs, continuarmos exercendo a nossa missão. Sabemos que temos cristãos pelo mundo afora que são impedidos de pregar o Evangelho, de celebrarem, de proclamarem como creem a cada momento. Há uma ameaça muito grande com relação às religiões, à fé cristã também, mas cabe a nós vivemos intensamente a nossa fé e anunciarmos em quem nós cremos, como nós cremos e como a vida em Jesus Cristo é vida. Não precisamos ter medo de Cristo, mas sim, como diz os papas João Paulo II e Bento XVI, escancaremos nossa vida a Jesus Cristo. Acolhemos a palavra que salva, que liberta, que nos conduz a uma nova vida. Que esse domingo seja para nós uma abertura de coração, para que nesse domingo da palavra, a palavra faça render frutos em nossa vida, nos faça discípulos missionários, sentimos o nosso chamado e, ao mesmo tempo, as consequências do chamado e aproveitemos esse breve tempo para fazer o bem, para anunciar o Evangelho e proclamar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez as palavras de Dom Orani e agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa chegou ao final. Desejo um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau.